Existem histórias que passam uma vida inteira sem nome. Histórias de quem sempre se sentiu diferente, mas nunca compreendido. É nesse território silencioso que mergulha o documentário Entre Mundos, uma produção da TV Assembleia do Maranhão, que estreia no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O documentário traz relatos reais e emocionantes de pessoas que passaram boa parte da vida sem entender as próprias experiências. São histórias marcadas por dúvidas, julgamentos, mas principalmente pelo sentimento de se sentirem invisíveis. Com direção e roteiro da jornalista Márcia Carvalho, o Doc traz uma narrativa delicada, abordando o autismo nível 1, especialmente em adultos. Ela reúne relatos de quem encontrou no diagnóstico um ponto de partida e não uma limitação. E essas histórias, elas trazem para a gente um sentimento de necessidade de refletir sobre quem é o outro, sobre respeitar o comportamento do outro e entender o outro, além de que o outro também, né, quando ele se descobre autista, ele se encontra no mundo. E foi com essa ideia de trazer esse tema, esse recorte e de sensibilizar a sociedade que a gente decidiu produzir o documentário. Especialistas das áreas do direito, da psiquiatria e da psicologia ajudam a construir esse debate importante para a inclusão e direitos das pessoas com TEA. Em termos de legislação, nós temos uma das legislações que eu posso dizer melhores do mundo. Se nós formos comparar, e eu já fiz essa comparação com a Alemanha e França, o pouco que ele tem comparado ao mundo que se tem em termos de legislação é impressionante. Só que o pouco que eles têm lá funciona. O muito que se tem aqui não funciona, porque o grande problema não é só ter a lei, é a aplicabilidade dessa lei, a fiscalização dessa lei. Então nós temos direitos bastante bacana, só que tem esse grande problema da aplicabilidade desses direitos. No dia 2, às 7h30 da noite, Entre Mundos convida a entendermos que por trás de cada diagnóstico existe uma história. E mais uma vez a TV Assembleia cumpre o papel de produzir conteúdos sociais tão relevantes. Sim, é verdade, né? A TV Assembleia cumpre o seu papel, né? O seu papel de inserir as discussões importantes na sociedade. É isso que a gente está aqui para isso. Nós temos um núcleo de documentários, né? Que a gente já produziu documentários de mais diferentes temáticas e agora vamos abordar o autismo, né? No dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mais um documentário será lançado, que é o documentário Entre Mundos, né, produzido pela Márcia Carvalho, que é a nossa documentarista aqui do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, e é mais uma vez a Assembleia Legislativa se inserindo nessas pautas tão importantes para a sociedade. Com um documentário desse, a gente abre os olhos da sociedade para direitos que essas pessoas têm, independente da idade, independente de tudo. São direitos que a gente mostra o trabalho que os legisladores têm com esse tema, que é um tema que abre um leque muito grande, mas que vem nesse documentário como vamos dizer assim, um convite para as pessoas entenderem que às vezes elas convivem com outras pessoas que parecem estranhas, e elas não são estranhas, elas só são outras pessoas de outra forma. Nós todos temos direitos e é isso que a gente quer mostrar no documentário, de uma forma leve, de uma forma em que as próprias pessoas contam as suas experiências, é quase como se fosse nossa, eu sou assim e está tudo bem. Também me transformei, né? Eu cresci um pouco mais, evoluir como ser humano, né? Então, assim, é um documentário que, para mim, é emocionante, porque traz a história da minha filha, de certa forma, na inspiração, mas me encanta de saber que essas pessoas, elas existem, elas estão aqui, se propondo a falar sobre suas histórias, e eu conheci, então foi só um processo de crescimento
profissional e conseguir, não é, fazer essa estreia desse documentário tão importante no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é meio que fechar com chave de ouro, né, numa data que é emblemática, marcante, importante, porque o autismo é um tema que a gente precisa discutir, debater sempre, para principalmente combater o preconceito.